Hoje, a gente vai ver aqui, tá certo? Noções básicas sobre patologia das construções. A gente vai entrar num segundo momento da parte do processo de projeto que intervém no patrimônio edificado. A gente viu que a primeira etapa, né, é a anamnese da obra, é o estudo da obra, bem como, tá, os estudos preliminares do próprio projeto, que é você ir atrás de referências de estudo de caso e também de proposição de um novo uso, de um reuso, tá certo? Então, hoje, a gente vai ver aqui, tá, essas noções bem elementares do que vem a ser patologia das construções, tá? Pode passar. Quando a gente ouve falar do termo patologias, todo mundo acha que é ligado somente à saúde, né? E eu tenho a impressão que, principalmente para um aluno jovem de arquitetura, que entrou no curso e que nunca viu esse termo na arquitetura, na engenharia civil, dizem, nossa, patologia das construções. Sim, é um termo usado que faz uma analogia à área da saúde e que tem origem grega. Vem do grego pathos, que quer dizer doença, sofrimento, e logos, que quer dizer ciência, estudo. Então, é a ciência que estuda as doenças. E, no caso, patologia das construções, né, vai ser o estudo das doenças da edificação, da construção, tá certo? Como é a patologia para a saúde, que é o estudo das doenças de um modo em geral. Pode passar. E quando a gente analisa a questão das patologias, eu quero assim que vocês entendam que o edifício, se eu compará-lo com um esqueleto humano, com o corpo humano, é semelhante, tá certo? A gente tem que fazer esse paralelo. Um corpo humano com um edifício, para poder entender como é que esse sistema patológico. A gente sabe que o corpo humano, ele tem toda essa ossatura, todo esse esqueleto, que é o que estrutura o corpo. E o nosso corpo vai ter peles, músculos, não é? Semelhante aos edifícios. No corpo humano, o esqueleto humano corresponde à estrutura das nossas edificações, ao que sustenta os nossos edifícios. Pode passar. Tanto que a gente usa até o termo ossatura. Como o corpo humano, fazendo uma analogia, e como eu falei há pouco, tem músculos, nervos, peles, não é? Tripas, não é verdade? E quando a gente continua fazendo esse paralelo, essas peles, esses músculos, são os invólucros, né? São as vedações, as peles da nossa arquitetura, da nossa construção civil, tá certo? Então, por trás dessa casa que vocês estão vendo, desenvolvida em projeto 1, por alunos nossos, Ivanilson, Matheus, Lucas, a gente tem todo um sistema estrutural que gerou esse projeto, tá certo? E que essas peles compõem esse edifício, são as vestimentas, né, o que complementa esse esqueleto. E a gente pode passar. A gente entende que, ainda fazendo analogia com o corpo humano, todo o sistema circulatório do nosso corpo, né, as veias, tudo mais, elas funcionam como se fossem as tubulações das edificações. E nas edificações, a gente tem as edificações, as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, de incêndio, de internet,
se a gente for ver, né, por trás de uma edificação, a gama de tubulações que correm ali por dentro é incrível. E o que a gente sabe também, que nesse sistema de instalações prediais, não é, deve existir sempre uma compatibilização, porque a gente sabe que não é correto a tubulação elétrica cruzar com tubulação hidráulica, ou com tubulação de esgoto, ou com tubulação de ar-condicionado, não é? Ou de incêndio. E quantos erros aparecem decorrentes desse mau projeto complementar de instalações, ou quando esse projeto não é feito de uma forma correta. Quantas patologias, né, não surgem e trazendo dor de cabeça para os usuários, né, para as pessoas que vão usar aquele espaço. Quantas vezes, de repente, uma pessoa se muda para um apartamento, nunca imagina que onde ela quer botar o espelho, está passando um cano de água. E quando vai furar o espelho, para parafusar, fura o cano de água. Não é? Ou isso acontece demais, trazendo problemas patológicos, porque já vai ter que substituir cerâmica, vai ter, enfim, é um inferno, né? Então, assim, o conhecimento desse sistema arterial venoso, digamos assim, das tubulações construtivas, é muito interessante que os arquitetos também tenham conhecimento desses projetos complementares. E antes de pegar qualquer projeto para desenvolver, né, saibam o que tem ali por trás. Peçam essas outras informações para evitar danos, riscos ao edifício. Veja que eu já estou usando as palavras danos, riscos. Pode passar. E aí, a patologia das construções tem sido um campo, né, bastante trabalhado, mais trabalhado pela engenharia civil, durante anos, décadas. Só há pouco tempo, tá certo? Muito recentemente, os arquitetos têm entrado também nesse mercado. Mas existem bibliografias, eu estou aqui com 2 livros, que eu particularmente sou muito fã das patologias das construções, esse, que é Patologia das Construções, do Gildeon Oliveira de Sena, com mais 2 colegas, lá da Federal da Bahia. Tem também Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas em Concreto, do Vicente Souza e Tomás Ripper, né? E tantos outros livros que falam sobre a patologia das construções, que definem, né, como um campo da engenharia civil e da arquitetura que se ocupa de observar o estudo das origens, as formas de manifestação, as consequências e os mecanismos de ocorrência dessas falhas e dos sistemas de degradação dessas edificações. Pode passar. E aí, por trás desse conceito, existem vários outros termos que vocês devem conhecer. E vocês vão achar assim, curioso, né? Porque muitos deles, todos quase, estão presentes na área médica, na área da saúde, certo? E a gente usa os mesmos termos para tratar a arquitetura, os edifícios doentes, certo? Terapia, os edifícios passam por terapia também, que é a ciência que estuda a escolha e a administração dos meios para curar a doença e a natureza de que remédio que eu vou dar. O que eu vou fazer com esse edifício? É uma terapia. Profilaxia, que estuda as medidas necessárias à prevenção. Como eu vou evitar que aconteça isso? Certo? Sintomas. Os sintomas. Eita, começou a aparecer uma infiltração. A porta começou a emperrar.
A porta não está abrindo direito, a janela não está fechando direito. Isso é um sintoma, isso é um sinal, é uma manifestação, certo? A falha, que também é outro termo usado, que é o descuido ou um erro. Gente, porque o que mais acontece nas obras são erros projetuais, construtivos, de manutenção, de conservação, como a gente vai ver. Origem. Todo problema que existe foi causado por alguma coisa. Ele foi originado por algum motivo, tá certo? Diagnóstico. Eu tenho que diagnosticar, eu tenho que saber qual é o problema, qual é o sintoma, qual é o mecanismo, qual é a causa, qual é a origem. Isso eu diagnóstico, tá certo? Correção. É a metodologia para eliminar os erros, os defeitos. Recuperação. Ah, tá doente? Eu vou tratar e ele vai se recuperar. A patologia pode sim ser recuperada. Ah, não tem jeito? Tem jeito. Agora, claro, se eu não der uma manutenção constante, ela pode colapsar, ela pode morrer, certo? Então, a recuperação, o reforço. Muitas vezes, eu vou precisar reforçar um determinado elemento, tá certo? Não vai adiantar eu fazer só um reparozinho, não. Muitas vezes o problema está mais sério, eu vou ter que quebrar, eu vou ter que extirpar. É como uma perna doente, uma parte do corpo doente, que não tem jeito, e que vai ter que ser extraído. É similar, minha gente, certo? E a reconstrução, que é o refazer, reconstruir, tá certo? Muitas vezes eu posso ver um problema e dizer, não, ele tem jeito. Eu posso dar uma reforçada aqui para a estrutura não começar a esfarelar demais, certo? Mas será que isso vai ter jeito, só esse reforço? Ou eu vou ter que refazer tudo de novo para poder aguentar mais uns anos? Como a gente vai ver de VUP, vida útil. Então, eu quero que vocês dominem esses termos, porque esse aqui vai ser o nosso vocabulário, né? Nessa unidade, nesse bloco, onde a gente está estudando as patologias das construções, tá certo? Pode passar. Então, a patologia das construções, ela é formada, ela é compreendida da patologia em si, que passa por essa série de fases de profilaxia, de anamnese, de diagnóstico, de prognóstico e de terapia. Igual um doente, tá certo? Por exemplo, na área médica, a gente vê os médicos sabendo quem a gente é, entendendo quem a gente é. Qual o problema de você ir para um médico que não conhece o seu histórico, não sabe a sua origem, não sabe a sua formação psíquica e física e genética? É esse. Porque antes de qualquer coisa, antes de eu diagnosticar, eu tenho que detectar, eu tenho que analisar. A gente fez isso agora. A gente analisou os edifícios, fez a anamnese, a compreensão daquela obra, né? É como se fosse a compreensão do paciente. Ele é filho de quem? Quem é o pai dele? Quem é a mãe? A família dele tem casos disso? Ele tem tendência genética a isso? A mesma coisa é a edificação. Quem projetou? Quem construiu? Foi feito em que época? Né? A gente tem que entender o que é essa obra para poder, então, através de diagnósticos que a gente vai fazer agora nessa fase, a gente poder propor, através do prognóstico, caminhos e fazer a terapia, que é um acompanhamento, tá? Que pode ser constante ou pontual, para aquela edificação ter mais durabilidade, aguentar mais uns anos, certo? E as manifestações patológicas,
tá? Que estão dentro da ciência da patologia das construções, elas sempre têm uma causa, elas aconteceram por algum motivo. Alguma causa tem. Nada acontece por acaso. Foi causado por alguma coisa, tá? E tem uma origem. Ah, mas causou por quê? O que foi que originou isso? E qual foi o mecanismo de expansão? Como foi que se expandiu isso? Tá certo? Pode passar. Então, uma manifestação patológica, ela acontece com a queda do desempenho precoce antes de atingir a vida útil de cada material, porque cada material, minha gente, sabia que cada material tem um período de vida que chama vida útil. Cada material tem um período de vida, tá? E se ele não dura o tempo que era para durar, ele não está desempenhando corretamente o que era para ser, ele está se manifestando patologicamente. Pode ter sido erros no planejamento, na especificação, na execução, ou até no uso, tá certo? Então, vocês vejam que a gente está lidando aqui com conceitos de durabilidade, vida útil e desempenho. Pode passar. Então, segundo Sena, nesse livro lançado no ano passado, pelo grupo de engenheiros professores lá da Bahia, certo? A gente conceitua desempenho do material ou do sistema construtivo, tá certo? Como comportamento do edificação em seu sistema. Por exemplo, o desempenho de um banheiro. A descarga está funcionando direito? Ah, não está? Então, ela não está com bom desempenho. Tem algum problema ali. O chuveiro não está caindo a água certa? Por quê? Ela não está com bom desempenho. É o comportamento, o desempenho, certo? Depois, a durabilidade, que é a capacidade que a edificação ou seus sistemas de água, esgoto, elétrico, esquadrias, revestimentos, tá? Possuem para desempenhar aquela função durante um tempo. A gente sabe que a construção civil é uma indústria muito forte, muito potente, certo? E que, por incrível que pareça, as coisas antigamente, eu acho que vocês ouvem muito, duravam mais do que hoje em dia. Porque parece que hoje as coisas estão assim, anyway, é só para usar uma vez e ser descartável, né? Você encontrava muito mais alternativas, soluções boas no passado do que hoje em dia, não é verdade? Então, existe, tá certo? A durabilidade dos produtos, eles não são eternos, com raríssimas exceções, né? A pedra, o tijolo pode esfarelar, mas cada material ele vai ter aquela vida útil. E essa vida útil é testada em laboratórios, em exames, tá certo? E é uma medida temporal sobre a durabilidade de uma edificação e dos seus sistemas, tá certo? Pode passar. E aí, as principais causas patológicas, certo? Das patologias, né? As que causam essas patologias, a gente pode dizer que são, o projeto mal feito, olha a quantidade de problemas que traz, 43%. Um projeto mal projetado, um projeto errado. A execução, 22%. Se for mal executado pela construtora, pelos pedreiros,
pelos eletricistas, né? Problemas de execução, a escolha errada de materiais, 20%, certo? O mau uso, tá? A pessoa projetar um espaço e usar erroneamente é 11%, e o mau planejamento, 4%. Vejam aqui que nesse gráfico, que é apresentado pela tipologia, certo? A maior causa dos problemas é o quê? O projeto arquitetônico, mal feito, certo? Então, vamos lá, passando. Veja que problema sério quando o projeto nasce errado. É a maior causa patológica, certo? Nesses problemas patológicos, tá certo? A gente tem que entender que ela é uma cadeia, né? Uma ramificação de etapas. Primeiro, eu detecto o problema patológico e eu detecto como? Com instrumentos e percebendo o sentimento humano. Depois que eu detecto o problema patológico, eu vou fazer a anamnese para descobrir quais são as origens através de informações orais e formalizadas. Eu posso fazer exames complementares em loco ou em laboratórios, mas isso aqui a gente não vai fazer porque a gente não tem tempo para isso, mas as empresas, quando vão fazer para terceirizar, os escritores fazem esse trabalho, testam direto em laboratórios de engenharia, resistência dos materiais, tudo é testado, certo? Pesquisa bibliográfica, tecnológica, científica. Tudo isso aqui, tá certo? Leva que eu elabore um diagnóstico, certo? E vejam as causas, as origens, certo? As causas, as ocorrências. Então, no diagnóstico, eu analiso origem, causas, ocorrências, tá certo? Para então poder fazer o prognóstico e as alternativas de intervenção, tá certo? Essa definição de conduta, tá certo? Ela pode trazer, se eu não fizer corretamente, ela pode chegar a colapsar a obra, a ter um colapso na obra. Mas, para eu evitar esse colapso, para eu evitar que ela se deteriore, que ela tenha um desempenho insatisfatório, tá certo? Eu tenho que trabalhar com terapias constantes para esse processo, tá certo? Procurando fazer com que execute corretamente para em seguida ser avaliado. Pode passar. E aí, para eu poder fazer a manutenção disso, certo? E controlar a vida útil dessa construção, do desempenho dessas construções, né? Eu tenho que ficar fazendo sempre uma manutenção preventiva, tá certo? Preditiva ou corretiva. Cada tipo de manutenção dessa, certo? Ela atua de uma forma. A preventiva, ela previne antecipadamente, tá certo? Ela vai prevenindo com o tempo. A preditiva, certo? Analisa os usos, identifica anomalias, tá certo? Através de medição de equipamentos, sistemas, tá certo? A corretiva, além de reparar ou recuperar, certo? Ela é mais onerosa. Então, qual é o correto fazer? É o proprietário, né, o gestor, ficar sempre prevenindo, sempre controlando essas patologias, de forma preventiva, tá certo? Para quê? Para que o projeto dure mais tempo, a vida útil dele seja maior. Isso aqui tudo chama desempenho das construções, é regido por uma norma
a NBR 15.575, que é de 2013, certo? É uma legislação que mantém, né, essas edificações. Pode passar. Então, a vida útil, tá certo? Aqui nesse gráfico, tá? Eu tenho o material que ele tende a se deteriorar, né, com a idade. Ele vai envelhecendo normalmente a madeira, o concreto, igual uma pessoa, tá certo? Sem dar danos, não aparece nada durante um período. A partir do momento que tem o sinal, aqui nesse ponto onde tem propagação, se daqui você não cuidar, ele começa uma aceleração de perda, né, de risco, que não vai ter mais jeito. Então, a partir dessa curva descendente, tá? Os danos que antes não eram visíveis começam a aparecer. Como uma fissura, como uma rachadura, que de repente começa a aumentar, quando vê, o prédio caiu todo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para interpretar os sinais. E quando a gente não souber como resolver, a gente entrar em contato com os engenheiros, tá certo? Só um minutinho, minha gente. Então, dando continuidade, tá certo? Pode passar. O que causa essas patologias, tá certo? O que causam essas doenças, tá? Eles são causadas por fenômenos, é a origem dos problemas, certo? E aí, isso aqui, tá? Essa origem dos fenômenos, tá certo? A gente vê na questão dos fatores atmosféricos, fatores biológicos, fatores de carga, fatores de incompatibilidade, fatores de uso, tá? São 5 fatores que acarretam a origem dos problemas. Por exemplo, o que causa muito problema na edificação? A insolação, a radiação solar, as temperaturas, ou frias demais ou elevadas, porque os materiais se movimentam, eles reagem. E aí, na amplitude térmica, quando a temperatura está muito alta e baixa, esse choque térmico causa esses problemas. Os fatores biológicos, certo? Só um minutinho, minha gente. Os fatores biológicos, certo? Como micro-organismos, fungos, bactérias, certo? Que trazem também problemas para o edifício. Ambientes muito úmidos, ambientes onde há proliferação de cupins, baratas, ratos, traças, aranhas, certo? Cobras, pernilongos, tudo isso traz problemas patológicos. O mofo, o ácaro, certo? Que vai trazer ambientes altamente nocivos para o uso, né? E isso é um problema sério patológico e muito comum, né? No nosso clima aqui do Nordeste, onde a umidade, as chuvas, tudo isso é constante. Então, assim, esses fatores biológicos, vocês vão ver como eles estão presentes no nosso dia a dia. Os fatores de carga, certo? Por exemplo, esforço contínuo de uma carga que não tinha sido projetada. Uma varanda foi projetada, foi calculada para só ter pessoas.
Aí a pessoa vai e enche de jarros de plantas enormes, de concreto, tal. Aquilo ali, aquele esforço constante naquele lugar, vai ser um fator de carga para a marquise, para a varanda cair, desmoronar, certo? Uma marquise de um portão que não foi projetada para peso de água caindo em cima dela e empoçando. Se ela tanto levar chuva, certo? E o peso, e a água fazendo mal às ferragens, vai criar um problema naquele elemento. Então, chuva, granizo, neve, vento. Gente, o vento acaba com as construções. Levantam telhados, arrancam esquadrias, tiram telhas do lugar, certo? Entram elementos que não estavam sendo esperados, tá certo? Tudo isso cria um problema muito sério nessas edificações, tá certo? Fatores de incompatibilidade. O que é isso? São fatores químicos, físicos, tá certo? Como, por exemplo, um piso cerâmico, tá? Ele não pode ser lavado com um determinado produto que tem um ácido. Uma pedra de granito na cozinha, que não dá para você ficar passando um desinfetante tão forte, senão vai tirar a cera dele todinho e vai começar a corroer. O que mais que eu posso citar assim de exemplo químico? Um vaso sanitário, o assento sanitário que é numa madeira ou num acrílico, você não pode lavar com desinfetante ou algo com água sanitária, porque ele vai corroer aquele material. Então, os produtos químicos, físicos, eles criam também problemas. Tintas, pichações, né? Os fatores de uso, tá certo? São os desgastes normais, né, de determinados elementos. Um piso que o carro sobe todo dia, sobe, desce. O peso do veículo na garagem, ele acaba com o piso de uma casa. Então, assim, esses fatores são as origens, né, dos fenômenos que permeiam o edifício e suas patologias. Pode passar. Então, essas patologias, elas têm diferentes origens. Elas podem ser congênitas, quando elas são de nascença, elas nascem com problema. O projeto foi feito errado. Então, ela nasceu com o projeto. Mas como assim o projeto? Sim, o projeto feito errado. Porque botou uma parede levando sol demais, uma parede levando chuva demais, uma janela sem caixilho, uma casa sem beiral. São soluções projetuais que vai trazer problemas. Então, a patologia já está ali existente, já é congênita. Construtivas, certo? Quando durante a patologia surgiu durante a construção da obra, certo? Adquiridas, adquiriu ao longo do tempo. E acidentais. Foi um acidente, um carro foi estacionar em frente a uma casa, o freio de mão não estava puxado e o carro desceu numa ladeira e rompeu o portão e caiu a marquise em cima. Aqui em Recife, teve um caso de um estacionamento em Boa Viagem, de um edifício garagem, de um centro médico, que o rapaz foi estacionar, o peitoril era de concreto, ele foi dar uma ré, tacou a força e o carro caiu lá embaixo e quebrou o peitoril de concreto todinho. Então, são patologias acidentais, tá certo? E aí a gente vai ver agora, depois dessa introdução, né, do que é patologia, o que é que causa, os fenômenos, certo? A gente vai ver a relação entre projeto arquitetônico e patrimônio, que é o forte, né, da disciplina de intervenção no patrimônio edificado. Pode passar. A gente trabalha para intervir no patrimônio, tá certo? Nessa etapa do processo projetual, com a metodologia proposta pelo professor Lichtenstein, em 1986. O professor Lichtenstein era engenheiro,
professor da USP, certo? E ele, lá nos anos 80, ele fez esse esquema, tá? Sobre a patologia, como resolver um problema patológico numa obra que a gente vai intervir. Primeira coisa que ele diz que a gente tem que fazer é o levantamento de subsídios, fazendo uma vistoria, uma anamnese, aquilo que nós falamos na primeira etapa, conhecendo o problema. Depois eu faço o diagnóstico, tá certo? Depois eu defino a conduta, que é dizer assim, o que é que eu vou fazer? É definir a conduta. Conduta ou prognóstico, ou proposta. Mas vamos usar agora os termos patológicos, conduta. Eu vou perguntar para vocês, qual vai ser a conduta do grupo em relação à obra de vocês? Mas vocês só vão poder dizer isso após fazer o quê? O diagnóstico, que é o que a gente vai fazer nessa etapa. Para, então, diagnosticar, prognosticar, executar e avaliar se funcionou certo. Mas sabe qual é o problema do Brasil? É que muitas vezes a gente diagnostica, a gente avisa o proprietário, a gente avisa o poder público e não é feito nada em termos de conduta. Não é executado. Aí o que acontece daqui para frente? Os bens patrimoniais se acabam, entram em ruínas, ficam obsoletos, arruinados, não resta mais nada. Agora, isso com o privado é mais difícil. Porque o proprietário, o cliente de vocês, tá certo? Ele vai querer tomar, ele vai querer a solução. Porque ele sabe quanto é que custou, ele não vai deixar a coisa dele se acabar. Tem uns que deixam, né? Enfim, mas vamos lá. Pode passar. E o professor Luiz Stein, tá? Ele deu base, tá certo? Para várias outras discussões, como a gente vai ver do Tinoco, que é um professor que pegou a teoria do Luiz Stein e trouxe para o século XXI, né? O Jorge Tinoco. Mas, antes de mostrar o Tinoco, eu vou mostrar aqui um esquema, tá, que eu fiz, baseado no que a professora Rosine Ribeiro, que é do programa de pós-graduação em patrimônio da UFRJ, lá do Rio de Janeiro, tem um livro muito legal, Projeto e Patrimônio, sabe? E nesse livro, tá, tem um capítulo sobre um diagrama de intervenção no patrimônio. E eu acho isso bem legal. E isso aqui a gente vai adotar, cada um de vocês, nos seus trabalhos. A gente tem aqui o edifício, a obra a ser preservada. Ela vai passar por uma intervenção física e também, possivelmente, por uma intervenção legal. A intervenção legal é o quê? Ela ser tombada, ela ser preservada, certo? Mas a gente sabe que dessas casas que nós estamos estudando, muito dessas casas não estão sendo devidamente protegidas legalmente. Essa é a verdade, e muitas no Brasil, certo? Então, a gente fica em nível de intervenção física. Na intervenção física, olhem os conceitos corretos que existem. Reconstrução ou reprodução é uma linha. Restauração, que se divide em revitalização, reutilização ou reabilitação. Revitalizar, trazer vida nova. Reutilizar, reusos, certo? Novos usos, novas funções, é o que vocês vão fazer. Vocês vão restaurar, reutilizando. E reabilitar é o quê? É fazer construções habitacionais, espaços habitacionais no patrimônio. Moradias, é reabilitar. O Centro Antigo de Lisboa foi reabilitado, é um exemplo de intervenção. O Pelourinho, ele fez isso? Não. Ele gentrificou.
ele tirou as pessoas do centro histórico, que eram pobres, que estavam ocupando, e fizeram usos mais turísticos. Tá? Eles reutilizaram, revitalizaram, mas não reabilitaram. A reabilitação, ela é boa porque ela traz vida 24 horas àquele edifício. E aquele velho ditado, é melhor você usar do que você deixar guardado. Por quê? Aquilo que não é usado se acaba antes do que está sendo usado diretamente. É igual um sapato novo, uma bota. Você compra a bota de couro, é uma bota de frio, que você só vai usar em determinadas ocasiões. Está lá na caixinha. Aí você vai viajar, eu vou pegar minha bota. Quando você calça a bota, que vai para o aeroporto, a bota de escola. Por quê? Porque ela não foi usada, não foi mantida, ficou ali guardada. Mesma coisa um motor de um carro, né? Uma televisão, se você deixar muito tempo desligado, as peças oxidam, o sistema não funciona, como o nosso corpo, que a gente tem que se movimentar, tem que agir, né? Porque senão nossos órgãos vão ficando obsoletos, tudo vai ficando fragilizado. Então, usar, mesmo que seja reutilizar, é muito mais saudável do que deixar degradado ou abandonado, certo? Olha, quando eu restauro, quando tem jeito, quando a consolidação é o quê? E tudo isso, gente, esses conceitos, vocês lembram que eu falei disso na abertura da nossa disciplina sobre as cartas patrimoniais. Todos esses conceitos são trabalhados nas cartas patrimoniais. A carta de Burra trata de conservação, por exemplo. A Carta de Veneza tem todos esses conceitos, certo? E as cartas patrimoniais, sem dúvida, é o lugar onde a gente vai buscar todo esse conceito de uma forma correta, certo? Consolidar, eu trabalho muito com consolidação de ruínas. Quando o prédio já perdeu toda a sua autenticidade, toda a sua integridade e está arruinado. Eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente que trabalha em Campina Grande. O Capitólio, certo? Que ali no centro é só a carcaça, já perdeu todo o seu valor de autenticidade e de integridade. Se vocês verem as fotos, né, do edifício, que fica na área central de Campina Grande, tombado, mas que ficou naquele estado, porque tombar não é sinônimo de preservar. Muitas vezes é tombado, mas quem tombou não fez nada pelo edifício, certo? Deixou lá, tombou e deixou. E sim, e aí? O que adianta isso? Tombar adianta? Não, não adianta. Só adianta tombar se for para fazer alguma coisa. Agora, hoje, o que resta do Cine Capitólio? A carcaça. Então, o que tem que fazer ali? Consolidar a ruína e fazer uma intervenção nova no patrimônio edificado. Aí, o que vai acontecer? Os órgãos preservacionistas, que estão com as leis caducas, antiquadas, que não estão revistas, vão defender um falso histórico para aquele edifício. Ah, não, ele para ser reconstruído tem que fazer tal e qual era. O telhado cerâmico, o madeiramento. Mas isso é correto? Não, não é correto. Nos dias de hoje, intervir no patrimônio não é isso. Tá certo? Eu consolido uma ruína para evitar que ela caia, tá certo? E a gente vai ver vários estudos de casos sobre isso. A gente tem uma aula só sobre estudos de caso, tá até já no YouTube, que a gente passou 15 dias atrás, mais de 15 estudos de casos super legais, certo? Onde a gente vê nitidamente ruínas consolidadas e intervenções novas dentro da ruína. Como é o caso, por exemplo, outro exemplo que eu dou aqui do pátio ferroviário da Estação Nova. Eu tenho uma estação, coitada, que está caindo aos pedaços, o escritório técnico só está o bagaço e os outros prédios tudo arruinado. Tudo. Só tem carcaça.
Eu não sei o que vai acontecer ali, entende? Porque eu não vejo ninguém do poder público, nem federal, porque o conjunto é federal ainda, nem municipal, porque o município quer a posse, mas aí a justiça não passou, e nem o Estado fazendo nada. E o que vai ter ali? Um colapso total, e ali vai ser. Aqui existia o pátio ferroviário, né? Até acontecer, Deus me livre, um acidente ali e aquelas paredes cair sobre alguém, acontecer uma catástrofe, como pode acontecer também no Cine Capitólio, que está todo protegido aí com tapumes, certo? E ou até também o Eldorado, né, lá na feira de Campina Grande, que está todo com estroncas, né, paredes de adobe, se não sei como é que aguenta, né? Tem aguentado chuva, intempéries, esses fenômenos todos. E a conservação, né, que é você manter diariamente, mensalmente, a conservação, a manutenção do imóvel. Olha, você compra um apartamento, você mora numa casa, você mora num apartamento, que seja. Ele não tem que ser varrido, ele não tem que ser lavado, ele não tem que ser espanado. O telhado não tem que ser revisto 2 vezes por ano, tirar as goteiras, limpar as calhas. Os mofos não tem que serem tirados. Isso é manter, minha gente. E nós, arquitetos, temos que ter essa visão, porque senão não tem jeito. A manutenção é a conservação constante do bem patrimonial, tá certo? Pode passar. Esse esqueminha aí, minha gente, é muito importante, tá certo? Outro esquema, eu gosto muito de esquema, porque eu acho que ele sintetiza o projeto de restauro que a gente vai fazer nas casas modernas campinenses, né? Que vocês já estão com os estudos de anamnese pronto. A gente tem uma legislação que a gente viu, a gente tem um objeto histórico que a gente está estudando, e a gente tem um objeto físico que a gente vai estudar agora. Por quê? Não adianta eu saber dimensão normativa, dimensão histórica, e não saber a principal, que é a dimensão construtiva, tectônica, né? Dos elementos arquitetônicos, dos elementos artísticos, das instalações prediais, do estado de conservação. Então, a gente vai fazer agora, nessa etapa, a gente vai adentrar, a gente vai esmiuçar esse objeto físico. Pode passar. E aí, a gente vendo, né, que existem, tá certo, os sinais dados por essas deformações, que podem ser fissuras, trincas, rachaduras, brechas, infiltrações, recalques, que é afundamento de piso. Um recalque é quando o piso está afundando, o piso está recalcado, certo? Corrosão do concreto, das armaduras de aço, um desprendimento de pó ou de argamassa, quando começa a soltar um pozinho, as deformações em aberturas e esquadrias, a esquadria começa a empenar, começa a não abrir direito ou a não fechar, isso é um sinal, tá certo? Às vezes a gente pensa que a esquadria pode ser a folha, pode ser que a madeira inchou, mas pode ser a viga que baixou ou a parede, né, que está se movimentando, porque a estrutura se movimenta, minha gente. A estrutura, ela balança. Sabia disso? Por isso é que tem que ter junta de dilatação, certo? E é por assim vai. Agora, veja, se eu não fizer tudo isso, que é diagnosticar, analisar, propor intervenção, tem um colapso, morte, o edifício cai. Vocês já viram, né, na televisão e nas cidades da gente, a notícia, né? O prédio tal caiu. Um shopping center em Teresina, não me lembro, que ele sendo construído, ele caiu, umas partes estavam em construção, sem brincadeira, minha gente. 2 ou 3 vezes caiu assim, bah!
A estrutura cultural. Minha gente, que coisa mal construída danada era essa? Mas acontece. Em área de praia, aqui em Pernambuco, eu vejo toda hora aquelas construções mal feitas, né? Que o pessoal quer fazer rapidinho para ganhar dinheiro, e aí faz de qualquer jeito, não bota o material correto, e matando famílias. Os edifícios que a gente vê constantemente na imprensa, é, no Rio de Janeiro, em tudo que é cidade, os milicianos construindo em áreas de encosta, e com chuvas, com erosão de barreiras, caindo nessas edificações e matando famílias que estavam dormindo por erros, colapsos estruturais, construtivos, problemas patológicos. Pode passar. Minha gente, construir não é brincadeira, sabe? E por trás disso, por trás desse conhecimento, tem toda uma metodologia que eu quero que vocês saibam. Não é que vocês vão fazer, não é que nós fazemos isso sozinhos. A gente faz com trabalho de equipe. E mais uma vez eu falo, arquitetura com engenharia. Arquitetos e engenheiros, certo? Dependendo da complexidade, nós arquitetos não temos capacidade para resolver. Dependendo da complexidade, se for problema estrutural, principalmente, tem que ser com engenheiros. Agora, se for problemas de revestimento, de uma pintura, de uma patologia mais simples, a gente cuida. É como um caso patológico humano, né? Tem problemas que o dermatologista pode passar um creminho e cuidar, mas tem problemas que só uma cirurgia, né, pode resolver. A mesma coisa acontece. Não vamos achar que nós, né, sem esse conhecimento técnico que a engenharia tem de exame laboratorial, de exame de carga, de resistência dos materiais, de cálculos, de tudo, eles sabem fazer isso. A gente detecta, mas tem que pedir o socorro a quem entende, tá certo? A gente detecta e avisa através de mecanismos que eu vou mostrar para vocês. Podem passar. São métodos, né, de investigação. E aí, eu tinha falado anteriormente do professor Liechtenstein, aquele da USP. E esse autor, Jorge Eduardo Tinoco, tem um livrinho, tá, que eu vou mandar para vocês. Ele está no drive da nossa disciplina, que chama Mapa de Danos, Recomendações Básicas. O Tinoco, ele está vivo. É um professor aqui de Pernambuco, que ele hoje coordena o SESI, o Centro de Conservação Integrada, do MDU. Eu estudei aí no SESI em 98, certo? Com os professores da Federal de Pernambuco. E hoje saiu da Federal e o SESI está autônomo. E faz cursos de restauro, certo? Inclusive tem o Instagram do professor Tinoco, Jorge Tinoco, certo? E também vocês podem entrar na biblioteca do SESI, CECI, que lá tem vários livros que vocês podem baixar em PDF. Outra bibliografia que a gente adota é a Carta Patrimonial do ICOMOS, do Comitê Internacional de Análise e Restauração de Estruturas do Patrimônio Histórico. Essa carta, ela é muito trabalhada nos programas de pós-graduação, principalmente em tecnologias da FAUSP, lá em São Paulo, certo? Porque ela faz as recomendações que a gente deve seguir para trabalhar com estruturas, tá certo? Pode passar. Essa bibliografia é básica, e se vocês pegarem esse esquema aqui do Tinoco, tá certo? Vocês vão ver que ele fez uma releitura daquele do Liechtenstein, e que a gente vai fazer, tá certo? Onde a gente vai analisar, fazer as vistorias, levantamentos, analisando, vendo as manifestações, as causas, as naturezas, certo? Os agentes, tá? Vendo as condutas.
Isso aqui a gente faz através de 3 mecanismos. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção, que vai ser o trabalho da gente. As FIDs, que são fichas de identificação de danos, o mapeamento de danos, tá certo? E um mapa de danos. E o que é isso? Vamos ver. Pode passar. Tá? Aqui tá a teoria, que eu não vou ficar lendo isso, vocês vão receber, tá? E nesse livro que eu falei, do Tinoco tem, e aqui está a síntese. E eu vou resumir isso aqui do seguinte modo. O mapeamento é o conjunto, tá, de estudos que compõem os mapas de danos com as FIDs. É um somatório. Isso se chama mapeamento de danos. Agora, o mapa de danos, tá, é o desenho, é o documento contendo ali na planta, no corte, nas fachadas, nas plantas de cobertura, tá? A indicação dos danos que estão havendo naquela edificação. Então, mapa de danos, FIDs, que é ficha de identificação de danos, que formam o arcabouço do mapeamento de danos, tá certo? Baseado nos problemas patológicos. Pode passar. Então, isso que eu falei, pode falar. E os mapas de danos, eles são representados por símbolos gráficos. Tem uma simbologia que mostra quando é mofo, quando é grafite, quando é infiltração. Tem um símbolo para cada tipo de dano. Tá certo? Pode passar. Agora, esses símbolos, eles às vezes mudam muito, sabe? De região para região, tá? Eu até pedi a um colega meu, que é do IFAM, que me mande um livrinho só com esses sinais, com essa tabelinha dos sinais, tá certo? Para vocês também aplicarem. Pode passar. Eu quero mostrar agora a parte prática do que vocês vão fazer, né? Então, a gente tem o imóvel. Nós temos aquele imóvel, nosso objeto arquitetônico. Eu tenho a planta, eu tenho os cortes, eu tenho as fachadas, né? Eu tenho todo o material já coletado na anamnese. Já coletei isso. Aí agora eu vou pegar cada um deles, tá certo? E vou observar onde estão existindo patologias naquela obra. E vou preparar a ficha, a FID, certo? Identificando e mapeando aqui aonde está aquele problema, certo? Então, por exemplo, nessa ficha aqui que eu trouxe, eu tenho as próprias da gente do Grupal, eu vou passar. Essa daqui é a do SESI, do Centro de Conservação Integrada, do Tinoco, que eu falei, tá? Também tem a do SECRE, da Bahia. Tem cada pós-graduação, cada estudo, cada núcleo faz um modelo, mas todos têm que ter a mesma informação. Muda a forma. E eu vou mostrar para vocês a que eu adoto, certo? Essas fichas, então, elas contêm um desenho e marca numa bolinha aqui, tá? Um detalhe dizendo detalhe tal. E em seguida, para esse detalhe, é feito uma ficha do dano, certo? E nessa ficha tem que ser identificado todos esses dados. O componente, o dano, o sintoma, a extensão, o tipo de manifestação, a causa, a origem, a natureza, os agentes, as condutas e os procedimentos. E aí eu escrevo isso e mostro através de fotos os problemas, marcando, né, destacando graficamente o problema. Então, pode passar. Vou mostrar outras fichas.
E aqui, por exemplo, eu estou detalhando aqui uma ficha nossa, do Grupal. Como é que a gente trabalha? Né? A gente faz essa ficha de dano, por exemplo, a gente sabe que um edifício ele é composto de estrutura, paredes, como se fosse um memorial descritivo, né? Cobertura, esquadrias, portas, janelas, grades, portões, né? Revestimentos, piso, parede, forro, banheiros, louça sanitária, ferragem, acessórios, enfim. E a gente vai, para cada elemento que está com problema, fazer uma fichinha dessa. A gente bota qual é o problema. Ah, está tendo uma crosta negra ou sujicidade, que é tipo essa infiltração. Qual é o componente? Aonde é que ele está aparecendo? Ele está aparecendo nessa estrutura aparente. Qual é o dano causado? É um enegrecimento progressivo. A superfície está ficando negra, está ficando preta, sujinha, certo? O concreto está com essas manchas, certo? Qual é o sintoma? Acabei de falar, o sintoma, as manchas. A extensão é pontual ou é total? É pontual, tá certo? Então, aqui é pontual. E a manifestação, onde é que ele está aparecendo? Nas vigas, nas lajes. A gente vai respondendo tipo um questionário. Qual foi a causa? O que causou isso? Foi o acúmulo de poeira ou de poluição, como fuligem, e a falta de manutenção, de limpeza. E qual foi o fenômeno que causou isso? Foi chuva? Foi físico? Foi químico? Foi atmosférico? Foi o quê? E qual é a conduta? Como é que eu vou limpar isso? Certo? E aí eu vou indicando. Pode passar. E aí, aqui nessa ficha de identificação de danos, né, é outro modelo de ficha que a gente aplicou na última disciplina de Projeto 5, que eu lecionei em 2019. A Maria Clara estava nessa turma, né? Era Maria Clara. E aí, Maria Clara pode até mandar uns modelos de ficha, viu, Maria Clara, para eles. Tá bom, E aqui, pronto, a gente inclusive está trabalhando com isso também em ateliê, né, Maria Clara? Isso mesmo. Porque aqui, olha, a gente tem um outro tipo de danos, certo? Que são as pichações, que é um dano tão comum, né? Infelizmente, hoje, no nosso dia a dia. É uma tristeza a pichação dos monumentos. É uma tristeza. Eu não sei o que é isso nesse povo. Então, as fachadas, olha, totalmente pichadas, tá certo? Então, e aí é mapeado onde é que aparece esse tipo de dano. Aí, onde aparecer, desenha. Ah, está aparecendo na fachada principal, posterior, lateral, está aparecendo o prédio todo. Então, aparece no mapa de danos. E aqui embaixo faz a fichinha respondendo a cada item desses que eu falei. Gente, esse projeto aqui do CAIC, certo? Cada bloco foi feito por uma equipe, certo? A equipe aqui de Ivanilson, Matheus e Lucas, eles fizeram 14 FITs só de um bloco, que era o bloco administrativo, certo? Com salas de aula. Esse bloco, lá aí no CAIC José Joffre, nas Malvinas, é altamente deteriorado, tá certo? E abandonado. Má gestão, certo? Falta de conservação constante, um prédio novo, final dos anos 90, e completamente abandonado, o que é uma pena, né? Então, só um edifício foi detectado, né, 14 problemas. E assim, é porque parou, porque tinha muito mais, certo? Pode passar. E aí, continua, né, um outro tipo de feed, tá certo? Também mostrando o mapa de danos e aonde está o problema, pode passar, tá certo? Esses termos aqui, olha,
interferência de elementos não pertencentes à edificação, que são elementos parasitários, perda de material ou lacuna, vegetação, vandalismo, ataque de insetos, xilófagos, o quê? Cupim, formiga, certo? Tudo isso traz problema patológico sério. Rato, que come a fiação, rói a fiação, bolor, que dá o mofo, alteração cromática, mancha ou pátina, que a gente viu, crosta negra, desagregação ou erosão, quando vai corroendo a parede, o piso, esfoliação, deslocamento ou destacamento de pedras, de cerâmicas, problemas estruturais, umidade, a umidade ascendente ou descendente ou pontual, deterioração de coberta, elementos parasitários, antenas, fios, caixas de ar-condicionado, são elementos parasitários. Então, assim, pode passar. A gente tem um banco de dados muito rico no drive da gente, da disciplina, certo? Eu coloquei lá na pasta de patologias, que é a segunda avaliação, vários bons estudos de caso. E digo para vocês, cada vez mais as turmas se superam. Todas as equipes, assim, parece que eles se apaixonam por esse tema, sabe? Eu noto que é um tema que os alunos acabam, assim, se envolvendo muito. E muitos acabam fazendo TCCs. Eu não sei se eu comentei, mas muitos bons alunos de projeto arquitetônico, e assim, que são bons em várias disciplinas, acabam fazendo os seus TCCs sobre projetos de intervenção no patrimônio edificado. Então, eu tenho orientado, assim, trabalhos excelentes nessa área, sabe? Muitos trabalhos bons. Na Federal de Campina Grande, vocês podem ter acesso ao banco de dados de TCCs, né, que vocês vão ver o trabalho, um dos últimos trabalhos foi o do Diego Diniz, que está fazendo mestrado em tectônica na UFPB, e da Júlia Leite, foi, assim, excelente, muito bom. Os PIBICs também que a gente faz, os PIVICs, sobre patologias. A Camila, que vocês conhecem, Camila Menezes, que está fazendo o mestrado, vai defender agora na FAUSP em tecnologia, também estuda patologias, né? E também contribuiu bastante, né, nesses estudos, nessa ponte, que é um diálogo constante que eu tenho com o mestrado em tecnologias e patológicas, né, da FAUSP, tá certo? Inclusive, a gente está com um outro aluno agora que vai pleitear isso também, o Ivanilson, que também está indo, eu estou orientando nesse segmento, porque é um mercado novo, que precisa de pessoas boas, que gostam de projetar, que são boas em projeto, que sabem desenhar, que gostam de tecnologias, porque a gente tem hoje, pode passar, uma gama de instrumentos, né, para fazer esses estudos. A gente elabora essas fichas usando câmaras digitais, laser scanner, certo? Que são aparelhos, drones. Inclusive, agora, semana passada, eu tive em Campina Grande, fazendo com um colega meu, que é doutor nessa área, que trabalha com levantamentos através de ferramentas digitais, fazendo todo o levantamento com drone, né, planejado, com licenças, é toda uma ciência atrás. Eu depois posso mandar o videozinho, levantando, né, e gerando imagens. Ele mandou só uma amostrinha, só uma pequena amostra hoje, de uma das séries, né, de várias que vão ter, porque o drone é programado, né, e tem todo um processo de licenciamento, e ele sai com a câmera fotografando automaticamente tudo, né? Antigamente, a gente tinha que fazer isso manual, né, com maquinazinha, revelando e tal. Mas hoje, a gente tem as tecnologias nos ajudando muito. Qual é o problema?
é que, infelizmente, esses equipamentos não são tão fáceis de conseguir. A nossa universidade ainda não tem, assim, no Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, um laser scanner ou um drone. Eu vou até tentar ver isso, porque eu acho que a gente não pode ficar distante dessas ferramentas digitais, né? Porque são trabalhos que os equipamentos nos ajudam muito, porque eles são ligados a softwares, certo? E geram automaticamente imagens riquíssimas, como tem gerado de alguns estudos que a gente tem feito, testando, aprendendo a lidar com isso. E possibilitando a agilidade, né, de fichas, de feeds, de mapas de dados, porque eles detectam tudo, tudo. Não foge não passa uma patologia de uma varredura digital. Não passa. É só você constatar as imagens que está ali, tudo. Ah, eu não estou dizendo isso porque eu estou achando que é. O aparelho detecta, certo? E nesse projeto que eu estou começando a desenvolver no pátio da estação usando drone, quero também usar o laser scanner para levantar, vai gerar uma documentação incrível de análise, tá certo? E que futuramente vocês, se quiserem participar, o Wilson já está participando aqui da turma, a Paula também esteve com a gente, né, na tomada de imagens, que vai gerar um material que vai vir aí muito, muito rico, que vai, assim, ser uma porta, né, e um mercado muito legal que tem. Então, a FI pode passar, Maria Clara, não sei se tem mais alguma. Então, como eu falei, né, hoje essas ferramentas digitais, câmeras fotográficas, não só o celular, mas câmera com muito pixel, né? Usando para obtenção de ortoimagens, certo? Através do laser scanner, do VAN. Inclusive, a gente publicou um artigo recentemente, eu, Ivanilson e o Matheus, de uma oficina que eu promovi em 2018, na UFCG, com o uso de laser scanner. Eu vou mandar para vocês esse artigo, para vocês verem como é que é o negócio, né? E agora estou fazendo outro sobre a questão do VANT, que é o veículo aéreo não tripulável, que a gente chama drone, que ele vem acoplado de duas câmaras de 180 graus com baterias que você programa no seu laptop ou no seu telefone, mas é melhor o computadorzinho, porque agora você tem que ter licença para voos do espaço aéreo, né, que tem a permissão, e do fabricante, para poder você usar como trabalho, não como lazer, certo? E tem toda uma metodologia que a gente está começando, né, a conhecer melhor para poder passar para vocês, certo? Mas, como eu disse, quem quiser se juntar a gente nos estudos é muito bem-vindo, porque trabalho não falta, e é bom para aprender. Pode passar. E aí, o resultado desses levantamentos de ferramentas digitais, vocês podem ir até atrás de saber quem é que tem um laser scanner, né, que ele faz um levantamento todo, sem a gente precisar ficar medindo com trina. O laser scanner, você marca os pontos na planta, como aqui vocês estão vendo nesse desenho, e ele vai buscar a imagem, e ele soma várias, aí você faz a tomada 1, 2, 3, 4, 5, você planeja quantas tomadas você quer fazer, e você vai levando o equipamento, e o equipamento vai fazendo a varredura digitalmente com a nuvem de pontos, vai gerando um arquivo que é jogado no programa, e aí você soma tudo e ele faz o desenho do prédio, como vocês estão vendo aqui, dessas fachadas, e até o modelo tridimensional ele faz. Olha que coisa boa.
Já você, então, não precisa usar SketchUp, nem nada disso. Ele faz tudo, certo? Agora, claro, você tem que saber operar, né? E tem que ter máquinas potentes, né? Com processadores, tudo mais, para ele poder executar. Não quer dizer com isso que somos nós que vamos fazer isso. Hoje, como esses equipamentos são caros, a gente terceiriza os escritórios de arquitetura, terceirizam esses serviços, o IFAM, o IFAEP, levantamento de grandes fazendas, levantamento de grandes complexos arquitetônicos, industriais. Não tem como se fazer mais manualmente. Hoje são contratados escritórios específicos para fazer esse tipo de serviço. Então, são feitos levantamentos de varredura digital que agilizam em 80% o serviço. Porque imagina, ele além de levantar, ele ainda detecta as patologias. Aí o que a gente vai fazer? O preenchimento das fichas e o projeto de intervenção em cima dessa documentação. Então, isso foi um avanço, meu Deus, porque eu peguei o tempo, minha gente, que era tudo medido ali, ó, na fita métrica, entende? Na trena. Eu já peguei trena elétrica também, né? Digital, que você bota papapá. Mas eu acho assim, e é uma tecnologia que eu fico muito curiosa, e sempre que possível eu estou fazendo treinamento para aprender a como usar e a dizer para vocês usarem. Pode passar. Pronto. Então, aqui, tá? Tem a bibliografia de tudo isso que eu falei aqui hoje, tanto a básica, né, do Tinoco, Liechtenstein, como a complementar das patologias, tá certo? Do Ripper, do Bauer, da norma técnica da ABNT, que rege. Então, gente, resumindo, isso é uma metodologia projetual para intervenção no patrimônio edificado, e a gente tratou aqui da segunda etapa dessa metodologia, que é o diagnóstico físico da obra, através do mapeamento, que é composto de mapa de danos e de FIDs. Os modelos, tá certo, desses FIDs vão ser disponibilizados e vocês vão poder, né, montar o de vocês, tá bom?